Boa noite, igreja, graça e paz, que o Senhor Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para cultuar o nosso Deus. E eu quero transmitir um abraço a você que nos assiste, a você também que nos visita através desse canal do YouTube. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, amém? Voltamos às nossas reuniões presenciais, graças a Deus por isso. Já há um tempo a igreja não se reunia e temos retomado as nossas atividades de culto. Então se envolva nisso, amém? Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia junto comigo, começar a louvar o nosso Deus na leitura da sua palavra. Em Apocalipse, nós leremos a partir do capítulo 1, verso 9 a 18, né? Então aqui eu quero convidar você, junto comigo, a imaginar essa visão que João teve quando na ilha de Patmos, quando o Senhor revela a João coisas grandes. Então eu quero convidar você, Apocalipse 1, versos 9 a 18. Amém? Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, aleluia. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que visão tremenda, maravilhosa que João teve. Amém? Do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, nessa noite, por poder, ó Pai, estar na Tua presença, buscar a Tua face. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, porque mesmo em tempos difíceis o Senhor nos tem sustentado e podemos, ó Pai, experimentar do Seu cuidado. Santo Deus, louvado, bendito, santo é o Teu nome. Senhor, abençoa a vida desse que junto comigo está. Senhor Deus, ministra sobre cada coração, o abatido, renova o ânimo, Senhor. Pai amado, aquele, Senhor Deus, que está debilitado em sua saúde, toca, Senhor Deus, também nessa hora. Pai, receba a adoração que será feita nesse lugar. Receba, Senhor Deus, tudo que aqui será feito, que seja para a glória do Teu santo nome. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês também a estarem adorando o Senhor junto comigo, amém? Com alegria, expressão de louvor ao nosso Deus, amém? Aleluia. Exaltado nos céus,
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus todo maravilhoso, poderoso. Aleluia, irmão. Bom, transmito aqui meu abraço também ao grupo de vida, a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, querido. Quero compartilhar uma porção da palavra com vocês, que está aqui em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, né? Vamos estar lendo do versos 1 ao 12. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 12. Amém? Dando um tempinho para que você ache. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhantemente à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e se acaplanta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém?
Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa porção que o Senhor nos dá nessa noite. Senhor, a Tua palavra é poderosa, penetrante. Senhor Deus, ela não volta vazia. Toma, Senhor Deus, o meu coração e o coração do meu irmão que recebe essa palavra. Mais do que simplesmente, Senhor Deus, receber, que nós possamos colocar em prática na nossa vida cristã. Pai amado, ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma fé operante, não teórica, Senhor. Sonda os nossos corações, guarda, Senhor Deus, cada lar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra linda, né, irmão? Maravilhosa. O Espírito Santo de Deus usa Tiago, e Tiago ele começa aqui a sua epístola e o Senhor fala profundamente conosco através da leitura desse primeiro capítulo de Tiago. E eu quero te incentivar que você continue lendo, não somente esse capítulo, mas também todo o livro de Tiago, que é riquíssimo, amém? Algumas características a respeito de Tiago, né, dessa epístola. Tiago, irmão de Jesus. Interessante que, mesmo sendo irmão de Jesus, ele se apresenta inicialmente como servo. E aqui, na palavra, no rodapé da Bíblia, diz aqui que isso também pode ser considerado como escravo, né? Então ele se apresenta dessa forma, sendo que inicialmente Tiago, ele não aceitou Jesus, né? Se você for lá em João 7, versos 1 a 5, você vai ver que os irmãos de Jesus eles não aceitavam. Mas só que Tiago é a prova linda e maravilhosa de que o Espírito Santo de Deus ele converte e muda a história de uma vida. Às vezes a gente olha para aquelas pessoas que são um coração tão duro, sabe, irmão? E que no primeiro momento você acha que não tem solução, mas tem sim. O Espírito Santo é aquele que quebranta, que transforma e muda histórias. Amém? A respeito dessa epístola, ela também é escrita por volta de 45 depois de Cristo, né? Tendo como uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento, se não a mais antiga. Interessante isso, né? Porque nós, quando começamos a ler, a gente não lê de forma cronológica. Então aqui o livro de Tiago já está para o fim da Bíblia, né? Então, outra característica interessante, Tiago, ele também veio a ser, depois da ressurreição de Cristo, depois da morte, ele veio ser também veio ser o líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, na sua exposição, ele traz para a gente, né, uma preocupação sobre como a fé cristã deve ser vivida cotidianamente. Então, em meio às perseguições, em meio às lutas, adversidades, e ele também diz que não é suficiente falar da fé cristã, mas vivê-la, e que uma fé genuína inevitavelmente produzirá bons frutos. Inevitavelmente vai produzir boas obras, porque é o reflexo dessa nova vida em Cristo. A sua fé operante e atuante, não teórica. Então o Tiago ele também nos confronta nisso. Amém? Começando aqui a partir do verso 1, como dito inicialmente, Tiago ele se apresenta servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago ele se coloca como servo do Senhor e de Jesus Cristo, na condição até mesmo como escravo do Santo Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Interessante que quando Tiago aqui ele escreve e fala que as 12 tribos dispersas, faz-se referência aos cristãos judeus dispersos durante a grande perseguição iniciada após a morte do diácono Estevão, né, obrigando a igreja de Jerusalém a se dispersar por todo o Império Romano. Então aqui ele está trazendo essa mensagem num momento de grande perseguição, porque na verdade a perseguição já havia, sendo intensificada após o apedrejamento, a morte de Estevão. E naquela ocasião até quem estava junto ali era Saulo, vindo depois ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, sendo transformado e virando o apóstolo Paulo. E ele mesmo vai falar numa de suas cartas como um que nasceu fora do tempo.
e o Senhor usou profundamente Paulo em suas viagens missionárias a levar a mensagem do reino de Deus. A continuar a mensagem, aqui João, a partir do verso 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ora, quando aqui Tiago fala que nós devemos nos alegrar, nas perseguições, nas provações, não, veja bem, irmão, não é você estar passando por uma prova, eu estou feliz porque eu estou dentro dessa prova. Não, não é isso. Mas aqui Tiago, ele quer nos mostrar algo além. Quando a gente está atravessando lutas, perseguições, e estamos na posição, caminhando a nossa vida com Cristo, é inevitável, irmão, que lutas vão surgir, lutas vão aparecer. Mas, irmão, isso nada mais testifica de que você está no caminho certo. Você está fazendo a vontade do nosso Deus. E certamente as lutas surgirão. O próprio mundo, ele não nos ama, porque nós já não mais pertencemos a ele, mas ao reino do nosso Deus. Então, o crente ele vive uma vida contracultural, que vai contra aquilo que esse mundo prega. E essa transformação é gradual, é na revelação da palavra e na revelação do Senhor a nós. Então, quando Tiago ele coloca aqui, eu sempre penso isso comigo, às vezes, são tantas coisas que acontecem, sabe? E a gente para poder pensar, assim, mas que dificuldade. Mas aí você começa a parar para pensar quem é o seu Senhor. E se tu está fazendo e está agradando o coração dele, isso basta. Significa que você está acertando o alvo. Amém? Então, meu irmão, quando essas perseguições, dificuldades se levantar, fica firme na presença do Senhor. Aqui no verso 2 a 4 traz a consciência que as provações que enfrentamos é para nos desenvolver e nos amadurecer a fé cristã, formando-nos, tornando-nos perseverantes. Perseverar. Hoje, tempos que nós estamos vivendo, vai exigir de nós o que? Perseverar, a não retroceder, porque, irmãos, muitos podem se esfriar, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor renove sobre você a unção, que o Senhor renove sobre você o seu Espírito, e você seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus, amém? A continuar aqui então, a partir do verso 5 e 8, vamos lá na palavra? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhantemente à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Interessante que aqui, quando o Tiago ele fala inicialmente aqui no verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E esses dias atrás, eu com o Gustavo em casa, lendo a palavra para ele, e foi em cima de Provérbio de Salomão. E ali, pregando para ele ali a palavra do jeitinho dele, falando a respeito de sabedoria, para que ele crescesse em sabedoria. Só que eu achava que eu estava falando isso para o Gustavo. Na verdade, eu precisava daquela palavra ao longo da minha semana e o Senhor, o Espírito Santo, depois me fez lembrar. Então, irmão, por mais simples que seja a ocasião, a palavra do Senhor ela é poderosa. Então, essa palavra que corta, tanto a gente que traz, quanto a você que escuta. Porque a palavra do Senhor ela nos confronta diretamente. Nós podemos nos vestir com uma capa, mas o Senhor é aquele que enxerga por debaixo da capa, ou seja, enxerga o coração, a intenção das palavras, a mente, o coração. Então aqui, a respeito de sabedoria, devemos pedir a Deus, que dá a todos livremente. Provérbios 9, 10, o próprio Salomão vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então devemos sim pedir ao Senhor sabedoria nas situações até mais cotidianas, irmãos. Quando nós consagramos e colocamos diante do nosso Deus, Ele nos dará um caminho excelente para que a gente possa caminhar. Amém?
a continuar aqui, Tiago ele toca em algo muito importante que diz respeito à fé, né? Que é preciso ter fé e não duvidar, não ter a mente dividida, pois aquele que duvida não receberá coisa alguma do seu Senhor. É natural a gente fazer planejamento, isso é intrínseco às nossas atividades, mas muito pela necessidade do homem ter controle sobre aquilo que ele gere, aquilo que ele faz. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Na caminhada a gente aprende que nada está na nossa mão. O Senhor, Ele é aquele que nos direciona. Temos responsabilidades sobre as nossas ações, certamente. Devemos ser prudentes. Isso a palavra do Senhor nos fala. Mas o Senhor, Ele tem a nossa vida em tuas mãos. Amém? Então aqui o Senhor fala que através de Tiago que é necessário ter fé. E é uma palavra impactante, irmão. Eu peço você que leia junto comigo a partir do verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhantemente à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Nessa noite eu peço ao Senhor que renove em nós uma fé inabalável, realmente crer. E há na palavra um episódio emblemático, né, a respeito da fé, quando a igreja primitiva se reuniu para interceder pela vida de Pedro. Isso a gente vê lá em Atos 12. Quando Herodes ele prende Tiago e ele manda matar Tiago a fio da espada. E qual era o pensamento de Herodes? Vai passar a Páscoa, eu vou mandar julgar também Pedro, vou matar Pedro. Então isso era o que estava na cabeça dele. Mas só que existia uma igreja que orava insistentemente por Pedro. Glória a Deus por isso, irmão. Olha que maravilha quando o povo de Deus toma posição, quando ele veste a sua couraça como um soldado, um atalaia, e ele intercede. E o que vem acontecer depois disso? A igreja primitiva está ali reunida, orando, buscando a face do Senhor, intercedendo pela vida de Pedro. Então, a partir lá do verso 5, né, fala que a igreja orava, Atos 12, insistentemente, e ali, a partir do verso 12 a 16, Pedro, ele dá por si que ele agora está já liberto do cárcere, pois o Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro daquele cárcere. E eu quero te convidar a voltar aqui comigo aqui em Atos 12, para a gente fazer essa leitura, que é muito importante, a partir do verso 16, 12, versos 12 a 16, amém? Versos 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, aqui Pedro, né? Mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ele correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram todos perplexos. Mas, irmãos, eles não estavam orando? Crendo que o Senhor podia fazer? Exatamente. Nós, muitas das vezes, cremos, oramos, pedimos, e o Senhor, quando efetua, a gente fica perplexo em relação àquilo. E isso é uma característica nossa, minha e tua. E que o Senhor renove em nós uma fé que realmente seja operante, que creia. Quando você orar por uma pessoa que está enferma, crê sim que o Senhor pode curar, porque o poder está nele, e ele pode efetuar todas as coisas. Sabe, irmão, às vezes a gente é levado a passar por caminhos para que o Senhor forje em nós uma fé inabalável. Então as perseguições, as lutas que se levantam, veja como isso é um estreitamento do seu relacionamento com o Senhor. Amém? A partir do verso 9, ele continua dizendo: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo.
Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará e em meio aos seus afazeres. Isso daqui, irmão, é muito pertinente. Quando ele finaliza aqui, em meio aos seus afazeres, às vezes nós nos desgastamos tanto, né? Correndo, trabalhando, e esse período ele tem exigido muito da gente, que aqueles que têm trabalhado no home office, a rotina muda radicalmente. Você tem que se desdobrar entre casa, família, filho, trabalho e cobranças. Então muitas são as coisas que vêm e sufocam, e às vezes dá a impressão que você está correndo atrás do vento. Mas aqui o que ele está falando? Que a verdadeira alegria, o orgulhar-se, não está em sua condição. Porque hora você vai estar por baixo, hora você vai estar um pouco mais acima, porque isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Assim como da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, todos nós. Então aqui ele nos traz a memória de que nós devemos orgulhar-se no Senhor, aguardar no Senhor. E aqui Paulo aos Filipenses, ele vai falar algo maravilhoso. Paulo, um homem experimentado, passou muitas provações também por conta de pregar o Evangelho. Paulo, em Filipenses 4, 12 a 13, ele vai dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aqui, ele diz que tudo ele pode suportar, tudo ele pode passar naquele que o fortalece, no Senhor, irmão. A continuar aqui, finalizando, Tiago vai falar que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, aleluia, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Penso eu que aqui Paulo, quando ele diz isso, ele sabia que após o seu corpo deitar à sepultura, o que lhe estava reservado era a coroa de vida eterna. Por isso que Paulo, ele guardava no coração dele, que seja no pouco, seja no muito, eu confio no meu Deus, eu me alegro no Senhor, porque eu sei aquilo que me tem reservado, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o Senhor nos tem reservado. Pois o Senhor pagou um alto preço, foi esmagado, humilhado, transpassado naquela cruz, irmão, para que nós fôssemos feitos co-herdeiros da promessa, filhos de Deus, através do sangue do sacrifício, através do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor Deus, ele conserve a sua fé, renove em ti uma fé, um espírito inabalável. Sabe, irmão, aprovações sim, vivemos dias, e segundo a palavra de Deus, coisas irão se estreitar ainda mais, e que nós tenhamos essa fé atuante, como volta aqui no início da mensagem, como Tiago, né? Ele fala que não é suficiente falar da fé cristã, mas sim vivê-la, e que uma verdadeira fé, uma fé genuína, ela vai produzir frutos de arrependimento, vai produzir bons frutos, e aonde o Senhor te enviar, tu vai ser um mensageiro do Senhor, uma bênção. Você é portador da palavra de Deus. Amém? Se você que nos conhece, se você que nos assiste, ainda não teve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, abra seu coração. Apocalipse 3:20, o Senhor vai falar que eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então, se hoje a palavra do Senhor tem chegado a ti, não endureça seu coração. Amém? Quero orar junto contigo, te apresentar o trono do Senhor. Amém? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela exposição da Tua palavra. Jesus, te agradeço por tão grande amor expresso naquela cruz. Tu se entregou por cada um de nós. Senhor, dias são difíceis, mas o Senhor diz que aquele que perseverar, Senhor Deus, aquele que perseverar, Senhor, receberá a coroa de vida eterna, receberá, Senhor Deus,
Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda nosso coração, guarda nossa mente. Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar, dá-nos uma fé atuante, Senhor, uma fé vigorosa, que nós venhamos realmente crer que Tu pode todas as coisas, que aquilo que o Senhor operou no passado, sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor continua operando, pois o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo e o Teu trono está estabelecido na glória. Pai, receba, Senhor Deus, cada oração, receba a vida, Senhor Deus, de cada um desses que assiste e entra, Senhor Deus, abençoa, sustenta, fortalece. Tu sabes, ó Pai, as necessidades, as angústias, Senhor Deus, que tem afligido. Senhor, Tu és o nosso escudo, o Senhor é a nossa torre segura. Pai amado, nessa noite eu te peço, visita cada lar e que meu irmão seja cheio da Tua presença. Pai, eu abençoo eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero só louvar um pouquinho mais com vocês aqui, nesse término, terminar em adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo, Santo Deus. Oh, soberano eterno Deus. Obrigado, Senhor. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, irmão. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Fica firme. Graça e paz.